não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas acontece que o Schelling, tal como eu expus na última aula, é algo que quase não chegou a acontecer historicamente. Ele não teve repercussão na época, não entra na corrente das ideias, né? Aquela ideia é lançada e ela fica ali guardada esperando para só no século XX ter uma continuidade. O que realmente teve efeito, o que veio a, vamos dizer, entrar e engrossar a corrente das ideias no século XIX foi justamente o que veio antes, que é Hegel e Kant. Então, praticamente todo o desenvolvimento da história da filosofia e, de modo geral, da história das ideias, né? Depois até da história da cultura em geral, no século XIX, vai partir dessas duas, desses dois pontos, Kant e Hegel. De cada um vão derivar correntes que prosseguem até hoje e que, de algum modo, modelam não só as ideias dominantes na sociedade, mas se impregnam tão profundamente na cultura que chegam a determinar e dar forma à percepção individual das coisas. As pessoas enxergam as coisas realmente dentro de uma estrutura kantiana ou hegeliana, ou uma mistura das duas coisas. Se nós perguntarmos assim, então nesse sentido, o que sobra realmente de Kant e Hegel nessa herança? É claro que não é o sistema deles inteiro, tá certo? Nem vamos dizer, a sua obra inteira, nem o conjunto daquilo que eles deram, mas apenas um certo núcleo. E esse núcleo ele se impregna, né, na cosmovisão das gerações seguintes e é transmitido até nós. Então, esse núcleo não precisa necessariamente coincidir com o núcleo da intenção que esses filósofos tiveram, tá certo? Talvez eles mesmo examinando as consequências históricas que eles próprios desencadearam, talvez tivessem que retificar alguma coisa, ou se corrigir algum ponto, ou chamar a atenção dos seus continuadores por os terem interpretado não muito exatamente, etc, etc. Tudo isso não vem ao caso para nós. Quer dizer, o que nos interessa não é, a partir desse momento, o que Kant e Hegel realmente disseram, mas tal como eles foram interpretados pelas gerações seguintes. Quer dizer, não aquilo que eles quiseram fazer, mas aquilo que foi feito com as ideias deles. Eu acredito que existe uma boa relação entre uma coisa e outra. Não acredito que eles tenham sido traídos ou deformados, tá certo? Mas também não acredito que a herança deles coincida exatamente com o que eles pretendiam fazer. Ninguém consegue, vamos dizer, controlar de tal modo a sua própria influência nas gerações seguintes, né? Mas olhando Kant e Hegel, então, sob esse aspecto resumido e enxertando os dois dentro de uma corrente evolutiva que já vinha antes, nós vamos ter que situá-los em relação à situação anterior, a uma longa tradição filosófica que vai dos gregos até eles, tá certo? E em seguida
situá-los em relação aos seus sucessores. Tá certo? Com relação aos antecessores, a diferença básica que separa Kant e Hegel do que veio antes pode ser vista. A maneira mais simples de ver essa diferença é comparar, por um lado, com Platão, por outro lado, com os escolásticos, ou São Tomás de Aquino, sob um certo ponto de vista que é o mais importante. E esse mais importante é justamente a das relações entre o conhecimento humano e a estrutura objetiva da realidade. Platão tinha a ideia de que o homem é uma espécie de intermediário entre os animais e os deuses. Quer dizer, essa ideia que ele tem da metaxe mostra que o homem é um ser que não está nem totalmente bem instalado no mundo terrestre, no mundo dos sentidos, e que nem chega a ascender completamente ao mundo dos deuses. Então ele vive nesse entremeio, tá certo? Portanto, a estrutura do conhecimento humano é uma estrutura problemática e tensional, por assim dizer. Nós nem chegamos a tomar posse plenamente do mundo dos sentidos e nem do mundo dos deuses. Isso quer dizer que nós estamos o tempo todo traduzindo um nos termos do outro e o outro nos termos do um. O que faz que toda a estrutura do conhecimento humano tem uma natureza simbólica. Quer dizer, o que é, nesse sentido, um símbolo? Um símbolo é, na verdade, um signo com um significado inesgotável. Quer dizer, onde o significado não corresponde, vamos dizer, perfeitamente ao seu significante. Quer dizer, o signo tem uma natureza alusiva, ele aponta numa direção, tá certo? Mas ele não chega, vamos dizer, no enunciado de significado, ele não chega a cobrir perfeito, o significado não cobre perfeitamente o seu objeto. Quer dizer, o objeto transcende de muito o significado. O objeto não, vamos dizer, a essência do objeto considerado transcende de muito aquilo que o significado está lhe indicando, tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que não existe para Platão um conhecimento literalmente verdadeiro. Todo conhecimento só é simbolicamente verdadeiro. Quer dizer, o conhecimento é verdadeiro quando ele te indica na direção, tá certo, de uma realidade que depois você, por seu esforço próprio, você pode chegar, vamos dizer, a conhecer por experiência pessoal. Ou seja, não cabe à filosofia propriamente dizer a realidade, tá certo? Exprimir verbalmente a realidade, mas cabe à filosofia indicá-la para que o ser humano concreto que está ouvindo aquilo saiba em que direção está aquilo do qual você está falando e ele também olhe para lá, tá certo? Então, isto é uma coisa assim absolutamente fundamental, não só em Platão, mas em toda, vamos dizer, a tradição ocidental e oriental. Se você olhar direitinho, você compara, por exemplo, esta ideia com os seus similares que aparecem no taoísmo, no budismo, nos Vedas, etc., você vai ver que nunca ninguém na humanidade, nenhum dos grandes sábios ou filósofos teve, vamos dizer, a pretensão de que o seu discurso fosse uma tradução exata da realidade. Porque se o discurso fosse uma tradução exata da realidade, ele seria, por assim dizer, verdadeiro em si mesmo, tá certo? Independentemente de quem está ouvindo. Ora, nós sabemos que todo discurso ele só se torna verdadeiro de acordo com a compreensão que o ouvinte tem dele. Quer dizer, se eu apreendi uma verdade e a digo para vocês, tá certo? Eu digo, bom, a verdade do que eu apreendi, ela pode estar no meu discurso porque eu tentei colocá-la lá, mas isso só vai se perfazer, só vai se completar na hora que você entender aquilo. Quer dizer, todo discurso necessita de um ser humano que efetive os conhecimentos que ele está transmitindo. Tá certo? Por isso, se, vamos dizer, a efetivação da verdade depende de um ato humano daquele a quem a verdade está sendo transmitida, então isso quer dizer que nenhum discurso em si mesmo pode ser tido como verdadeiro. Ele vai depender sempre de uma efetivação. Exatamente como ou seja, quer dizer que toda a ciência, nesse sentido, toda a filosofia, é um processo educativo. Quer dizer, não cabe
ao professor ou ao instrutor, cabe menos ele dizer a verdade do que ele criar as condições que permitam que o aluno perceba esta verdade. E, nesse sentido, todo discurso humano é evidentemente simbólico. Quer dizer, eu não posso pegar a verdade que eu aprendi e traduzi-la tão eficazmente para vocês de modo que ela esteja presente, porque o discurso versa sobre o universo, sobre a realidade, sobre Deus, etc, etc. Nenhum ser humano tem a capacidade de presentificar fisicamente essas coisas através do seu discurso, né? Na hora que você diz a palavra elefante, o elefante não se materializa ali, tá certo? E o conhecimento efetivo, ele se dará não somente na compreensão do discurso pelo seu ouvinte, mas na hora que esse ouvinte é capaz de reconhecer aquilo na própria realidade da sua experiência. Estão compreendendo? Então quer dizer que o hiato entre discurso e realidade sempre foi considerado uma coisa quase banal, né? Isso quer dizer, o conhecimento não se perfaz no discurso, mas se perfaz no ser humano que o ouve. Tá certo? Então você tem 4 elementos aí, na verdade. Você tem o emissor, o receptor, o discurso e o mundo. Tá certo? E o mundo é a chave que vai fechar tudo isso aí. E como ninguém pode ter a pretensão de abarcar o mundo com o seu discurso, então você usa o discurso como um indicador, como um símbolo, de modo que o seu ouvinte, ouvindo o discurso, ele veja o mundo. Tá certo? Muito bem. E durante milênios os seres humanos foram capazes de viver, vamos dizer, nessa figura quadrangular, tá certo? Tentando sempre se aproximar da realidade, da verdade, através do discurso, sabendo que o discurso não era suficiente para isso e sabendo que sempre, para além do discurso, você ia ter que abrir para uma perspectiva de experiência ilimitada, tá certo? E, curiosamente, isso não incomodava a ninguém. As pessoas achavam que assim era muito natural. Acontece que, a partir de um certo momento, que é marcado justamente pela época de Descartes, Galileu, etc., etc., aparece, vamos dizer, a pretensão de prender a realidade dentro de um sistema, tá certo, que enuncie tão bem a estrutura íntima desta realidade que seja possível prever a conduta da realidade com exatidão daí para dentro. Quer dizer, é a tentativa de olhar a realidade como se ela fosse uma máquina da qual você, conhecendo a estrutura e o funcionamento, você pudesse, vamos dizer, operar a máquina de modo perfeito. Não precisa dizer que a ideia em si mesma é imbecil, mas também não precisa dizer que sempre haverá partes da realidade que funcionam realmente assim, a começar pelas próprias máquinas. Isso quer dizer, se você, vendo o diagrama, o manual de instruções de um equipamento qualquer, você não consegue fazer ele funcionar exatamente como está no manual de instruções, porque algo deu errado, tá certo? Mas a ideia de fazer da ciência uma espécie de manual de instruções do conjunto da realidade e de chegar a expressar a realidade, vamos dizer, em fórmulas matemáticas perfeitas e definitivas que permitissem ao homem, vamos dizer, adquirir um poder sobre o conjunto da realidade, essa é uma ideia que aparece justamente na Renascença com Galileu, com Bacon, com Descartes, etc, etc. Então, você vê que aí houve uma espécie de, nesse momento, quando aparece essa proposta, existe uma ruptura do equilíbrio anterior. Antigamente você tinha uma espécie de equilíbrio tensional, quer dizer, nós sabemos que nós não podemos saber tudo, nós sabemos que nós não podemos fazer o conjunto da realidade caber dentro do nosso discurso, como se fosse infinito em ato, tá certo? Mas nós sabemos que através de símbolos bem articulados, tá certo? Nós conseguimos remeter o nosso ouvinte e nós mesmos a uma realidade de modo que nós sempre sabemos do que estamos falando, embora não consigamos dominar aquilo completamente. Então, vamos dizer que até essa época do chamado Renascimento, o objetivo do conhecimento era situar o homem dentro da estrutura da realidade. A partir do Renascimento surge a ambição de que a realidade deve ser contida dentro do discurso, de tal modo que, conhecendo o discurso, você domine a realidade. Isso também pelo desejo de transformar a realidade, né? Inicialmente a ideia é dominar, mas domina uma coisa para que ela faça o que você quer e não o que ela quer.
certo? Então, O elemento de imprecisão, então, ele vai acompanhar sempre, porque não é uma imprecisão temporária. Não, veja, Preciso, mas vai chegar. a ideia mesma de imprecisão só aparece nesta época. Ninguém imaginava antes, vamos dizer, que o hiato entre discurso e realidade fosse uma imprecisão ou um defeito do discurso. Uma característica Isto, vamos dizer, este hiato entre discurso e realidade reflete a nossa situação dentro da realidade. Portanto, ele é um elemento da própria realidade. A incapacidade humana, vamos dizer, de abarcar a realidade como um todo, faz parte da estrutura da própria realidade e é ele que reflete a nossa posição. Então, por exemplo, como dizia Santo Tomás de Aquino, você não pode ter um conhecimento preciso sobre uma coisa imprecisa. Quer dizer, o conhecimento, ele não tem que abarcar a realidade, tá certo? Ele tem que simbolizar de modo suficiente para que você saiba do que está falando. Então, quer dizer que certas indicações bastam. O conhecimento não é uma rede, uma trama que tenha que abarcar e conter o conjunto da realidade. Não é isto. Ele é um simples indicador. Você não vai viver dentro do universo do discurso, você vai continuar, depois de ouvir o discurso, você vai continuar dentro da realidade. E aquele discurso é só mais um elemento que entra dentro da própria realidade. Isso todo mundo soube. Todo mundo, em todas as civilizações, sempre soube disto. Tá certo? Então, não cabe ao filósofo dizer tudo e nem, muito menos, dizer tudo exatamente. É dizer o suficiente para que o seu ouvinte saiba do que ele está falando. Está compreendendo? Então você vê por que Platão, sempre no final dos seus diálogos, ele apela ao mito. Tá certo? Porque ele percebe que aquele discurso dialético que ele está empreendendo, esse meu discurso chega ao seu limite. Ele se abre para uma realidade que transcende infinitamente, né, aquele enfoque. Então ele precisa até de um outro tipo de simbolismo para aludir àquilo. Então ele apela ao mito. Tá certo? E não há nisso uma imprecisão. Não, isso é a tradução da própria estrutura da realidade. A realidade é assim. Está compreendendo? Agora, a partir do momento em que você acredita que a realidade é construída como se fosse uma máquina, tá certo? Estruturada por leis matemáticas rigorosas, então você tem que conhecer essas leis perfeitamente e conhecê-las de tal modo que o conhecimento delas lhe dê o poder sobre a máquina. É aí que entra o negócio da imprecisão. Quer dizer, quando você não consegue fazer isso, você fala, não, então aí tem uma imprecisão. Está compreendendo? E essa ideia está tão profundamente na cabeça das pessoas, ela se arraigou tão profundamente na mentalidade moderna, de que a ideia da imprecisão leva as pessoas a um desespero. Está entendendo? Quer dizer, da onde surge o tipo de ceticismo moderno, né, vem disso. Quer dizer, você tenta conhecer precisamente uma coisa que em si mesma é imprecisa. Daí você não consegue e você acha que tem algo errado com o seu conhecimento. Está compreendendo? Você verá, quando Kant diz para as pessoas, nós só conhecemos os fenômenos e não conhecemos as coisas em si, ele está expondo isso como se fosse uma limitação do conhecimento humano. E ele não percebe que, correspondentemente, são as coisas que só conseguem se mostrar para nós sob a forma de fenômenos. Elas não conseguem se mostrar para nós só na sua essência pura. Você está compreendendo? Ou seja, não é uma limitação do conhecimento humano, é a estrutura da realidade que é assim. E ele coloca isso como se fosse uma limitação do conhecimento humano. Está compreendendo? Por exemplo, o fato de que você, quando vê um animal, você só consegue ver pelo lado em que ele está. E, no entanto, você sabe que ele tem outros lados. Tá certo? Então, Kant coloca isso como se fosse uma limitação do conhecimento. Quer dizer, a nossa estrutura de percepção, ela é tão falha que ela só permite ver o animal por um dos lados. Então, nós sabemos que o animal em si mesmo não é assim, que ele tem muitas outras características que para nós são inacessíveis. Tá certo? Eu digo, sim, e o pobre do animal, ele por sua vez, ele teria a capacidade de se mostrar para mim por todos os seus lados ao mesmo tempo? Só que Kant não faz essa pergunta.
Entendeu? Então, algo que antes era aceito como uma condição normal da estrutura da realidade, de repente começa a ser visto como uma anomalia ou uma limitação do conhecimento humano. Mas só aparece assim porque houve uma ambição desmedida. É só a partir da hora que você pretendeu, né, levar o conhecimento humano para além da própria estrutura da realidade, dito de outro modo, a hora de você não aceita mais a estrutura da realidade e você quer transformá-lo em outra coisa, quer dizer, você quer transformá-lo numa máquina perfeitamente dominável e manipulável. É claro que é um delírio de onipotência. Não é isso? Então, a ideia de Bacon de que o saber se destina ao poder, essa ideia não tinha ocorrido a ninguém antes. Não é isso? Quer dizer, a vida de Sócrates demonstra para você que saber não é poder. Ele está sabendo tudo e, no entanto, os caras podem mais do que ele. Tá certo? Então, ninguém antes desta época acreditou que o conhecimento humano, tá certo, devesse adquirir um poder sobre o conjunto da realidade. Um poder sobre nada, na verdade. Né? Quer dizer, Sócrates, com tudo que ele sabe, ele não consegue se safar da encrenca em que ele está. E isso é normal, o ser humano é realmente assim. Está compreendendo? Por quê? Nós vivemos na contingência. Tá certo? Nós não vivemos dentro de um universo, vamos dizer, perfeitamente lógico, onde só existem as essências de suas propriedades. Não, existem os acidentes, em número infinito. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.